Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os pomeranos? Cara, vocês vão gostar muito dessa história. Apenas lembrando uma coisa, esses vídeos que eu faço, eles são curtos, porque a história mesmo ela é grande, ela precisaria de uma semana, ela precisaria de vários vídeos com explicações mais precisas e mais profundas. Mas o que são esses vídeos e o que é esse canal, né? Ele é um play. Tá? A gente aperta um botãozinho aí no cérebro de vocês com aquela curiosidade, nossa, mas o que aconteceu com esse povo que eles vieram aqui? E isso é em todos os vídeos que saem aqui. A gente não dá uma aula dura 50 minutos num período, né, com estudantes. A gente vem, comenta algum assunto, a gente conta alguma história, a gente faz, né, alguma alusão, para que vocês aí dentro da mente de vocês queiram ir atrás de novo dessa história, queiram descobrir um pouco mais, tá? Hoje, com muita honradez, eu vou falar dos pomeranos, que é um povo de grande honra, de grande lealdade, de grande força, povo trabalhador, povo de uma fé muito profunda, irredutível, não desistem de nada por nada. Os próprios descendentes os apresentam assim. E vamos falar rapidamente sobre eles, mas eu sei que vai deixar aí no coração e na mente de vocês uma curiosidade sobre os pomeranos, tá? Quem são os pomeranos? Os pomeranos são povos originários da Pomerânia, que ficava ao norte da Alemanha e da Polônia. Por que ficava? Porque esse território se extinguiu depois da Segunda Guerra Mundial. Um povo muito antigo, um território muito antigo, com notícias lá do século XI, século XII, com vestígios lá da Era Glacial, com citações lá em documentos do ano 1070. Então nós temos uma história muito antiga deste lugar, que foi extinto com a Segunda Guerra Mundial. E aí vocês pensam assim, tá, e o povo, gente, extinguiu um lugar, como assim? Sumiu do mapa? Sim, sumiu do mapa. E o povo, onde é que estava? O povo já tinha imigrado. O primeiro grupo de imigração saiu em 1860 por conta de imensas dificuldades em relação à Europa, expansão territorial, Napoleão Bonaparte, exércitos estrangeiros que entravam nas cidades deles para saquear. A Pomerânia ela cresceu, ela se instalou, ela começou a vivenciar sendo vassalo da Polônia. Tá? Então a Pomerânia, eles trabalhavam como no sistema feudal. Tá? O que era o sistema feudal, né? O sistema feudal, eles trabalhavam para um senhor feudal, e esse senhor feudal dava aquele espaço para ser produtivo, mas tu morava lá, tu trabalhava lá, tu tinha tuas coisinhas lá. Assim era a Pomerânia, tá? Eles se acostumaram com esse serviço, tá? Mas impostos muito altos, pouco sobrava para eles quando não eram saqueados. Então, assim, é uma vida extremamente difícil, mas de uma luta constante, sem retroceder. Que isso fique bem claro para nós, sem retroceder, tá? Bom, eles começaram a vir para o Brasil, no Rio Grande do Sul, precisamente, que as histórias são mais chegadas em mim, particularmente. No Rio Grande do Sul, começaram a vir, Espírito Santo também vieram, e Mato Grosso, foram os primeiros, tá? Em todos, tinham um sentimento em comum. Podemos gerar a nossa cultura, continuar a nossa história e as nossas produções nesses lugares, nesse novo mundo. Em muitos lugares desses havia uma promessa de lugares lindos, bonitos para trabalhar, fazendas, mas não foi assim que eles encontraram, tá? Particularmente no Rio Grande do Sul, eles tiveram que derrubar mata, né? Derrubar a mata, pegar as madeiras que derrubaram, construir as suas casas, seus alojamentos, o seu espaço para começar a trabalhar. E ali eles começaram a trabalhar, e com todo o seu trabalho, seu empenho e seu sentido de coletividade extremo, eles conseguiram então dar a volta por cima e se estabelecer ali, e estão estabelecidos ali até hoje, tá? Bom, eles são protestantes, então grande parte dele, tá? Vamos só organizar essa questão da religião, tá? Eles, em 1890, pra gente ser mais preciso, eles tinham dentro da sua estrutura católicos, protestantes, reforma de Lutero, tá? Luteranismo, protestantismo, católicos e judeus e menonitas, tá? Que é uma vertente que nasceu também do protestantismo, tá? Por causa de um sacerdote que estava passando por um período conturbado na sua fé, ele acabou fundando os menonitas, que nada mais são
de uma suma importância, mas nada mais são do que aqueles que viviam em paz. Eles queriam a pacificação das coisas, eles não entravam em guerra, eles não entravam em disputa, eles viviam bem a sua vida, eles viviam bem a sua fé, eles viviam lá para o batismo, eles honravam a sua palavra, honravam a palavra de Deus, mas não queriam confusão, tá? Para ser mais preciso. Nessas 4 vertentes, tá? Protestantes, católicos, judeus e menonitas, os pomeranos viviam. E aí eles vinham trazendo isso na sua bagagem, tá? Quando eles chegavam nesses novos lugares do Novo Mundo, gente, não tinha igreja, não tinha pastor esperando, não tinha nada. Então, quem eram os pastores? Era quem conhecia um pouco mais as escrituras sagradas para ter condição de dar uma aula sobre o livro de São Mateus, por exemplo. Tá? Ah, ele tem condição, ela tem condição de falar mais sobre as Sagradas Escrituras. É o novo pastor, tá? Chamavam de pastor livre. Professor é a mesma coisa. Quem é que vai ensinar as nossas crianças? Nossas crianças vão para o campo e vão ficar assim, só trabalhando. Não, as nossas crianças vão ter uma educação. Quem eram os professores? Aqueles que também tinham um pouco mais de conhecimento sobre as coisas do mundo, que tinham possibilidade de ensinar para as crianças, tá? Resumo, tá, gente? Resumo. Hoje nós temos no Brasil 120 mil pomeranos no Rio Grande do Sul, 150 no Espírito Santo e 70 em Rondônia. 70 mil, tá? E algumas comunidades um pouco isoladas em Santa Catarina e Minas Gerais. Certo? Bom, os pomeranos, conhecidos pelas suas festas, pelas suas comidas, pela sua coletividade. Os casamentos, por exemplo, duram 3 dias, né, de festa e encontro. Uma observação, aqui bastante importante. Até 1940, as noivas se casavam com um vestido preto. Para muitos historiadores, era uma mortalha. Tá? Por que elas casavam assim? Primeiro, né, uma primeira explicação que se deu foi que era um luto porque elas iam deixar a família para ir para a casa do marido. Tá? A segunda explicação é que elas estavam cansadas daquela situação das mulheres dentro da estrutura da sociedade e casavam de preto como protesto. Mas a explicação mais antiga é que quando eles trabalhavam no sistema feudal, era uma exigência do senhor feudal que a primeira noite de núpcias da sua vassala fosse com ele, não com o marido dela. Então elas casavam de preto porque era como se fosse uma morte, era um luto já antes do casamento. Esse vestido preto ganhou um adereço depois, que era uma fita verde que amarrava na cintura, que era a esperança de dias melhores. Tá? O véu e a grinalda eram brancos, mas o vestido era preto. Tá? Só um caráter importante deste povo. Tá? Outra coisa que eu achei fantástica, a linguagem deles, o idioma pomerano, não era escrito. Então hoje as escolas das cidades que são pomeranas, tá, que tem o povo pomerano, elas ensinam o seu idioma, elas ensinam a sua língua, que é mais puxado para o inglês do que para o alemão. Elas ensinam hoje e tem vários professores e vários historiadores montando livros escritos com o idioma, porque não há só um dicionário, tá, português pomerano com muitas palavras, tá, pomerano português, português pomerano, com muitas palavras, que é uma das coisas que uma grande relíquia que tem sobre o idioma, tá? Mas não tinha nada escrito, então está se escrevendo sobre o idioma, era tudo só falado. Eu achei isso fantástico, tá? Porque para ver de tanto reduto, e outra coisa, para eles continua como um sinal de proteção. Se eu não quero que tu saibas o que eu tô falando, eu falo em pomerano com a minha família, tá? As cidades que têm os pomeranos, elas continuam mantendo o idioma. Os idiomas são ensinados na escola e dentro da família vai passando de pai para filho, de vó para filho, tá? Vai passando porque para manter a tradição, para manter a força do povo pomerano aonde eles estão, tá? Dentro da sua história. Bom, uma grande quantidade de mortalidade infantil logo que eles chegaram aqui. Por quê? Porque não tinha como ir aos médicos, então eles criaram livros, tá? Com sugestões, com misturas de ervas, de chás, de maneiras de se curarem doenças que na época não tinha penicilina, a gente não tinha antibiótico, até 1923 já não tinha antibiótico. Então as doenças mais graves, elas acabaram matando muita gente. Então, se tu for num cemitério de uma cidade pomerana,
e ele é bastante antigo, tu vai ver muitos túmulos de crianças, tá? Por conta disso. Dentro dessa estrutura, sempre agricultores, ou orgânicos, ou em lavouras de fumo, trabalhavam homens e mulheres. As mulheres trabalhavam serviço pesado, tá? Não tinham problema com isso, acho que nunca terão, porque o povo nasce assim e ele se mantém assim nessa estrutura, né? Já tiveram muitos problemas sobre ser pomerano, os mais jovens principalmente, eles tinham um certo receio assim, de dizer, nossa, sou pomerano. Foi feito um trabalho nas cidades que tem o povo pomerano, e isso agora ficou para o passado. Eles têm um orgulho de manter a estrutura pomerana, de manter a tradição, porque para eles a Pomerânia é aqui, no Brasil, porque é onde eles estão, não há outro reduto. Então nós somos o povo deles, eles são o nosso povo e nós somos a Pomerânia. O Brasil é a Pomerânia, tá? E eu ouvi uma frase de uma descendente deles que disse o seguinte: o povo já passou por tantas dificuldades na vida, dificuldade de saquear, de perder, de ter que viajar, de ter que fugir. As coisas são tão difíceis, às vezes parece que o sistema feudal continua na mente deles. Tudo ficou tão difícil, tudo sempre foi muito difícil para eles, que a pátria deles é o idioma. Então eles vão manter essa tradição o quanto se puder, eterno se for necessário, se for possível. Por quê? Porque é uma forma de manter o seu povo vivo, dentro do seu idioma, dentro da sua estrutura, dentro deste país chamado Brasil, tá? O povo pomerano é um povo de grande exemplo, tá? Pessoas que trabalham, pessoas felizes, tá? Isso também me chamou bastante atenção, são pessoas muito felizes, muito de bem com a vida, são pessoas lutadoras e que não abrem mão da sua fé e da sua verdade por nada deste mundo. Espero ter ajudado um pouco vocês sobre os pomeranos. E, gente, eles são extremamente importantes para a nossa história e nós, povo brasileiro, somos extremamente importantes para a vida deles hoje. Até mais!